Vamos lá, galera, para mais um vídeo do canal. Era muitos e muitos, centenas de vários conteúdos. Me ajuda, eu te ajudo. Se gostar, se inscreva no meu canal, compartilha, me ajuda, vai. Considere o triângulo de vértices 0, 0, tá aqui no desenho, 3 e 0 e 0 e 7. Alguns pontos de coordenadas inteiras estão nos lados desse triângulo, ou seja, fora e dentro. Ok, a gente sabe disso. Por exemplo, 2 e 0, né, está fora. É isso? 2 e 0, ou melhor, dos lados, 2 e 0, aqui está no interior. Está ali, na verdade, não no interior, está na borda. Tá? Alguns estão no interior, como o ponto 1 e 1. Então, aqui não está no interior, está exatamente na borda desse triângulo. Alguns no interior, como 1 e 0. Ou melhor, 1 e 1. Quantos pontos de coordenadas inteiras estão no interior? No interior, só no interior. Então vamos lá. Eu tenho aqui alguns pontos, né? O ponto 0 e 0, ok? Que está na origem, né? O ponto aqui 3 e 0, está lá em cima, eu vou trazer para cá. E o ponto 0 e 7. O que a gente quer saber, quantos pontos inteiros, abscissas e ordenadas inteiras, estão no interior deste triângulo. Esses pontinhos aqui, fica fácil, não esquece, aqui foi construído no plano, no GeoGebra, aparece ali. Faz de conta que você não tem, você tem aqui um processo, tá? Que na verdade, eu que desenhei isso aqui, né? Trouxe aqui, né? Então vamos fazer o seguinte. Vamos começar a resolver o exercício. O que a gente vai fazer é determinar a equação dessa reta R. A gente vai determinar a equação da reta R. Para a gente determinar a equação da reta R, eu preciso de calcular um M, que é o M de R, e calcular a equação jogando aqui no famoso ioiô michiochô. É famoso, né? Então, conhecendo o coeficiente angular de uma reta e um ponto, eu determino a equação dessa reta, é uma das maneiras, a mais simples, na verdade, jogando aqui. De preferência, é a mais simples para fazer isso. Neste caso, então, né, é x0. Para isso, para eu determinar o m, eu conheço ali dois pontos da reta. Quais são os dois pontos da reta? O ponto 3 e 0, pode ser na ordem outra, e o ponto 0 e 7. Ok? Com essa informação, eu determino M. Aí eu vou pegar um desses pontos, jogar no ioiô e determinar a equação de R. Olha, conhecendo a equação de R, eu vou determinar quem são esses pontos. Tá certo? Então vamos primeiro determinar o nosso M de R. O M de R é calculado como sendo, olha lá, a diferença das ordenadas, ou nesta ordem, ou nesta, então nesta daqui, 7 menos 0 é 7. Tá? E 0 menos 3 é menos 3. Mesmo porque ia dar decrescente, por quê? Porque a reta é decrescente. Quer dizer, negativa porque a reta é decrescente. E aí a gente tem o M de R, que é o coeficiente angular, que é a variação entre o eixo x e a reta, que vai ser menos 7 sobre 3. Esse é o nosso M. Com um ponto que a gente vai pegar, vamos pegar qualquer um dos pontos, eu vou pegar o 3 e o 0. A gente determina a equação de R. Certo? E para determinar essa equação de R, eu jogo no ioiô michiochô. Y menos y0, aqui é 0, nem vou colocar, porque aqui é o x e o y. O m, que é menos 7 sobre 3, era vezes x, tá? Vezes x menos x0. O x0 do ponto é 3. Perfeito? Vou deixar na forma reduzida. Aí eu tenho menos 7 sobre 3, tudo isso é negativo, de x. Vou multiplicar aqui, mas vai ficar sobre 3, então simplifica, vai ficar menos com menos é mais, e isso vai dar 7. Está aqui a nossa equação de R.
Agora era, o que é que você vai fazer? Agora a gente vai fazer o seguinte, vamos determinar quais são esses pontos. Vou fazer uma divisória aqui, vou fazer ali em cima, tá? Quais são estes pontos que são inteiros e estão no interior desse triângulo? Aí eu vou mudar de cor e vou fazer aqui de branco mesmo. Perfeito? Eu já conheço a equação da reta, agora eu vou jogar valores. Então, por exemplo, se eu pegar o 1, né? O 1, vou até mudar de cor ali, era porque não está aparecendo ali, né? Se eu pegar o 1 de x, eu jogo, então eu vou pegar ó, o x igual a 1, que está aqui, né? Entre 0 e 3, o x igual a 1 e vou jogar isso na nossa equação. Vou achar o y dessa equação. Então vai ficar y igual. Como x é 1, aqui vai dar menos 7 sobre 3, que eu estou jogando o x valendo 1, mais 7. Se eu tirar um mínimo aqui, que não precisa, porque é só fazer isso aqui, ó. 3 vezes 7 é 21. 21 menos 7 é 14. Então aqui vai ficar 14 sobre 3. Se eu dividir isso aqui, né, se eu dividir esse 14 sobre 3, vai dar aproximadamente 4,6. Certo? Ok? Isso significa 4,6 como resposta para y, né? Esses valores, eles estarão fora. Porque tem que ser inteiro. Inteiro aqui, então vai ser 4 no máximo. Para estar ali dentro. Se eu pensar assim, eu vou ter os seguintes pontos. Um ponto que vai ser 1 e 1, que 1 é menor. O 1 e 2 vai estar dentro. O 1 e 3 vai estar dentro, porque aqui é maior. E finalmente, para i x igual a 1, eu vou ter 1 e 4. Todos esses pontos, onde o y e tem que ser inteiro, e aqui deu 4,6 é maior e não é inteiro, o 5 não pode. Por que 1 e 5 não pode? Porque 5 é maior do que este valor. Porque quando a gente substituiu o 1, deu esse cara aqui. Então, se eu pegar y, 5 não pode. Por quê? Porque ele está fora do triângulo. Vou mudar de cor. Agora a gente vai fazer o seguinte. Nós vamos determinar para x agora igual a 2. Ó, 3 não, porque 3 está em cima do eixo. Não dá. O 0 não, está em cima do eixo. Então, 1 e 2 são inteiros. Então, a gente vai pegar agora para x igual a 2 e vai fazer a mesma coisa. Se a gente pegar o x igual a 2, porque o 1 é interno, o 2 aqui é interno, vai dar aqui um valor em x que está entre 0 e 3, e vou substituir lá e fazer a mesma coisa. Então vai ficar, no lugar de x, aqui é 2. 2 vezes 7, 14. Então isso aqui vai dar menos 14 sobre 3 mais 7. Se eu faço esta operação aqui, 3 vezes 7 é 21. 21 menos 14 é 7. Isso aqui vai dar 7 sobre 3. E quando a gente dividir isso aqui, esse 7 dividido por 3, vai dar aproximadamente 2,3. Olha, 3 eu não posso assumir para y, porque 3 está fora dessa margem. Então, neste caso aqui, quem são os pontos quando x é 2 e vai ser interno? Quando x for 1, melhor, quando y for 1 e quando y for 3, melhor, 2. Por que o 2 e o 2 era? Porque a imagem aqui, que é 2, tem que ser inteira para ser interno e é menor do que 2,3. Isso aqui foi um parâmetro para a gente determinar esses pontos. Logo, ou portanto, eu vou ter 6 pontos internos, que é 1 e 1. Não preciso colocar aqui, tá bom? 1, o 2, o 1 e o 3, que quando x vale 1, a imagem é 3, né? Opa, e não, porque não tem mais.
né? O 1 e o 4. Por que era esses pontos aí? Porque a imagem vai ter que ser menor, para quando x igual a 1, a imagem tem que ser menor do que 4,6 e tem que ser inteiro. Então só pode ser 1 em 4, 1 em 5 não pode. E quando o x for 2, a imagem vai ser 1, porque quando o x for 2, a gente jogou e deu 2,3. Então, como tem que ser inteiro interno, tem que ser, né, menor ou igual a 2, né, e finalmente o 2 e o 2, certo? Portanto, são 6 pontos internos. 6 pontos que são internos e inteiros, claro. Certo? Claro que você não precisava repetir os pontos aqui. Com isso, a resposta. Então, portanto, aqui a resposta vai ser o quê? 6 pontos? A letra A. A letra A. Certo? Ok? Claro, de novamente, eu fiz todos os passos, expliquei tudo, você vai direto, você já aprendeu, você vai direto. Mas esta é a ferramenta, esse é o meio, esse é o ente matemático, esta é a forma para a gente determinar esses 6 pontos, que são internos ao triângulo e x e y são inteiros. Ok? Então, aquele abraço.